Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube com novidades toda semana. Toda quarta-feira às 19 horas temos uma entrevista nova com uma personalidade nova. E já que você está aí, eu vou aproveitar para te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, 19 horas, uma nova entrevista. Com essa história de enveredar no estudo do acordeon e você ter feito a formação, ter se formado, depois você enveredou aí num processo de tocar com um monte de gente, né? Sim, você tocou já com muita gente bacana. Em teatros, em festivais, e fora do Brasil. Conta um pouquinho pra gente aí. Nesse percurso, o que foi um carro-chefe, assim, de indicações de trabalho, me colocar em evidência, me trazer, assim, pro mundo da música mesmo, foi Oswaldinho e Anastácia, a Rainha do Forró. Porque, futuramente, depois de passar pelos conservatórios, eu fui estudar com o Oswaldinho, estudei com ele 7 anos. Tive a honra de estudar com ele. Terminei de estudar com ele, fui estudar com Tony Ferragut, que hoje tem uma honra imensa de tocar, tem um projeto com ele. Já a gente vai falar disso. Isso. E a Regina Oesma, então fui estudando, sempre gostei de estudar. Nessa linha de estudos eu quis entender como pensava a cabeça desses gênios da música, principalmente do acordeon, que era Oswaldinho, Tony Ferragut, Regina Oesma. E aí eu fui estudar com eles, tive essa oportunidade. Estudei 7 anos com o Oswaldinho, 2 anos com o Toninho. Estudei com alguns grandes harmonicistas, que eu amo a harmonia. Eu gosto muito de técnica, de velocidade, dessas coisas tudo, mas a harmonia, eu sempre me encantei até por ver Dominguinhos. Que eu falava, por que o Dominguinhos toca desse jeito as harmonias? E aí isso foi me formando para ir para esse caminho da produção musical. E foi me deixando um pouco mais versátil musicalmente, que aí me levou a tocar com grandes nomes, com grandes artistas. Então hoje eu tenho a oportunidade de tocar com muita gente do forró, da MPB, gravo com pessoas do samba, sabe? Toca a Rainha do Forró Anastácia, gravei um disco dela que tem ela, Tato, Alceu, Alcione, Fagner, Chico César, Zé Cabaleiro, toquei já com ele, sabe? Faço algumas palhinhas com ele quando precisa. E vai indo, né? Tipo, a gente vai caminhando aos pouquinhos. Bom, esse é o elenco nacional. Agora vamos falar do internacional, né? Você tem experiência aí de passagens por vários países da Europa. Sim. E aqui da América Latina, Argentina, mas já foi para França, Sim. Itália. E conta um pouco desse percurso aí. Sim, já rodei alguns países. De cabeça eu não tenho todos, porque realmente foram bastantes. Não, mas eu tenho, que eu fui curioso e fui atrás. Suécia, Rússia, Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Itália, França e Argentina. Faltou algum? Tem Finlândia. Pois é, tá vendo? Tem Bélgica, Peru, tem mais. É que eu não lembro todos. Eu achei esse leque aqui, agora com certeza tem muito mais, mas conta um pouco como é para você, como é que você se sente com essa possibilidade de ter tocado em tantos países, ter levado o teu som para esses lugares todos. Tive a oportunidade de tocar no primeiro Brazilian Day de Barcelona, foi lindo, foi com a Anastácia, a Rainha do Forró. Tenho algumas produções também, assim, internacional. Eu tenho a produção da Lu Garrote, que é uma cantora argentina. Que é sensacional, tá lá nas plataformas. Tenho da cantora uruguaia Valentina Guichen. Mera coincidência, um olhar de água no meu. Tenho do Forró Bamba, que é da Inglaterra. Tenho do Forró na Chuva, que é da França. Maracatu vem descendo a ladeira. Maracatu é o som do trovão. Então tenho essas produções, arranjos. Alguns eu fui lá pessoalmente, me contrataram para ir lá, produzir o pessoal, ensaiar, ficar uma temporada. Então foi lindo, foi sensacional. E outros eu produzi daqui mesmo. Bom, aí eu fiquei pensando aqui, eu acho que assim, eu preciso gravar um disco de forró com o Cicinho. Mas eu falei, bom, depois desse currículo todo, Europa e América Latina, eu não vou ter nem condição de convidar o homem para tocar comigo. Imagina, vai ser um prazer, vai ser uma honra imensa. Você sabe que é um projeto meu que eu tenho. Eu sou nordestino, mas desde meus primeiros trabalhos, eu trago um sotaque nordestino, eu trago referências às minhas origens, nos meus trabalhos todos, mas eu nunca fiz um trabalho, um disco especificamente voltado para minha origem. Eu sou um dançarino de forró de primeira, adoro dançar forró. E é um projeto que eu tenho de gravar um disco com clássicos do forró. Eu não vou nem pensar, vou ser pretencioso, eu vou para os clássicos do forró, assim, para fazer um disco bem com a minha assinatura,
de Sim. cearense no forró. Olha que Bora legal, lá? lindo, bora, já aceitei. Já viu? vamos conversar no futuro. Eu estou Já. fazendo um projeto novo agora, mas quando eu terminar esse, eu já vou entrando no outro. Aí a gente conversa. Que lindo, vai ser uma honra imensa. Aí, tá vendo, viu, gente? Tomara que dê certo. Ó, Já deu. Registrado oficialmente no YouTube, hein? Já deu certo, já. É isso. Cicinho, mas aí eu queria que você contasse um pouco, porque aí a gente entra nessa seara da oportunidade de você conviver, tocar e ter de perto um ídolo, que é o caso do Toninho Ferragutti, que você falasse um pouco desse projeto de Choro em Choro. Sim, o projeto Choro a Choro é um projeto que está contemplado no sexto edital da música. Escrevi junto com a minha amiga Elielma Carvalho, grande produtora, escreve muito bem. Então, o projeto de Choro a Choro é formado pelo Quarteto Domingando. O Quarteto Domingando nasceu uns 3 anos. Foi na época da pandemia. A gente recebeu um convite do Clube do Choro de São Paulo para fazer um grupo de choro no qual tocasse repertório só do Dominguinhos, entende? Então, o Clube do Choro colocou algumas homenagens a alguns grandes nomes do choro. Pixinguinha, Orlando Silveira, Altamiro Carrilho, e aí eu peguei o do Dominguinhos, falaram, ó, tá aqui Dominguinhos. E aí, o que acontece? O Lucas Brojolo, pandeirista, que toca com a gente, ele falou, bicho, vamos chamar um pessoal legal, né, pra tocar isso aí, que já seja. Ele falou, Dominguinhos você toca. Ele falou, eu vou no pandeiro e vamos chamar 2 que seja realmente do choro, né, pra dar linguagem mesmo, trazer pro choro. Aí veio o grande mestre Edmilson Capelupi, que é um gênio do violão 7 cordas, referência no mundo hoje do violão 7 cordas. E o Alex Gonçalves, que é o cavaquinista, também espetacular, que trabalha com Demônios da Garoa há anos. Então fizemos essa apresentação, tá lá no YouTube. Só repassando, o quarteto é Cicinho, Lucas Brojolo, Lucas, Alex Gonçalves Cavaco e Edmilson Capelupi, 7 cordas. quarteto Da pesada. Da pesada. E o mestre Edmilson, eu já era fã dele. É que nem eu falei, sempre a vida foi me dando grandes oportunidades. Que no caso Edmilson, eu tive a oportunidade de estudar com ele choro lá na ULM. Eu estudei com ele foi meu professor de choro. E aí até para fazer esse grupo, pra gente ensaiar, aí eu escrevi todas as partituras, né, tudo bonitinho, o repertório do Dominguinho só voltado ao choro. E aí eu lembrando sempre, falei, rapaz, tem que treinar isso muito, porque o Edmilson, ele é muito detalhista, sabe? O Edmilson era tipo que a gente tava na prática de choro, na aula, tocando e o cavaquinho, a flauta errasse uma nota, ele fala, não, rapaz, assim o Pixinguinha vai se revirar no caixão. Vamos tocar direito, volta. Sabe? Isso aí. Então ele era muito certinho. Mas o rigor, na hora que ele acontece, às vezes ele se incomoda com ele, mas ele é imprescindível, porque depois você... O resultado final. Não, e depois você se solta, Sim. mas com a base bem segura, né? Certo, correto. Isso. E aí formamos o Quarteto Domingando, né? Apresentamos. E aí eu falei pra eles, que seria algo só pra fazer ali. Aí precisou do nome. Eu falei, pô, Dominguinhos. Eu falei, tem uma música dele que chama Domingando. O choro é muito tradicional ser tocado de sábado e domingo, né? No final da tarde. Eu falei, então vamos pro Domingando. Perfeito. Aí ficou o Quarteto Domingando. Perfeito. Agora, uma curiosidade que eu fiquei aqui, você ficou falando, eu fiquei pensando. Foi difícil trazer Dominguinho pro choro? Rapaz, não foi muito não. O difícil foi executar mesmo. Trazer não é difícil. Porque o Dominguinho sempre teve o pé no choro, né? Uhum. É tanto que os forrós dele é bem linha do chorado. choro. Se você tocar um pouquinho mais pra trás, chorando. ou se você pôr um pandeiro no lugar do zabumba, você já vai ver que é um choro, entende? Então tá nos dois pés, forró e choro. Então não deu trabalho. O que deu trabalho mesmo é tocar, por causa do grau de virtuosidade dele, ele fazia umas coisas muito complexas. Então, o que deu trabalho mesmo foi a execução. Então, a gente praticou, mais eu que era o solista, então eu fiquei praticando. Muito ensaio, né? Muito estudo. Sim, até sentar e passar com o pessoal. Mas não deu muito trabalho porque eu selecionei coisas dele que tá mais voltado ao choro. Tá. Tem algumas questões muito interessantes no teu percurso, que além de ser cantora e compositora, você tem uma formação em cinema, você é uma pessoa muito engajada nessa questão do resgate de obras importantes, né? Você tem alguns trabalhos que depois a gente vai falar sobre eles, que você aborda obras específicas de algumas autoras. Então eu queria que você me contasse um pouco, quando foi que a música entrou na tua vida objetivamente como algo que você definisse como eu quero fazer isso? Então, Zé, eu queria ser escritora quando era criança, porque eu queria contar a minha história, né? Tem esse negócio de criança às vezes é meio triste, né? Eu sempre fui uma criança um pouco
solitária, eu sempre gostei de ficar sozinha. E onde eu morava, que era o sítio, a roça, me dava essa possibilidade. Então eu convivia muito com os passarinhos, com as árvores, né? E eu tive um pouco essa coisa de ser um pouco introvertida, não parece, mas sou, né? E aí eu queria contar a minha história. E eu brincava muito, também não tinha tempo. Depois, hoje em dia, aí eu cresci, trabalho muito, também não posso, não dá tempo de escrever, né? Mas primeiro eu achava que eu ia ser escritora, né? Porque eu gosto de história. Minha mãe contava muita história. E aí eu não imaginava que eu tivesse voz. Eu acho que eu começava a cantar algumas coisas num tom meio ou alto ou baixo que eu não conseguia seguir. Então eu não sabia que eu tinha voz. Foi quando eu fui para a cidade, no movimento de igreja, que Gracinha Nobre é uma moça lá da minha cidade, que era da igreja. Ela me ouviu cantar no meio ali do grupo que cantava e ela percebeu que eu tinha voz afinada. E para mim foi uma grande revelação. E aí ela começou a me dar solos. Foi assim. Depois veio, vou aprender a tocar violão para as reuniões e sei lá, a gente não sabe. E vai andando. Aí eu comecei a compor. Mas a coisa vem ficar mais séria mesmo quando eu vou para Campina Grande, vou fazer faculdade, vou morar em Alagoa Grande, no mesmo período, me envolver com movimentos sociais. Mas aí é ali que em Campina Grande que eu começo a mostrar as minhas músicas, ali, movimento estudantil, Festival de Inverno de Campina Grande. Aí eu começo a perceber que música é uma coisa muito legal, que arte é um caminho muito incrível, né? Terminei a faculdade e gravei o meu disco Cantigas e aí não parei mais. Isso foi 2000, começamos a gravar em 2000, lançamos em 2001. Eu fiz uma canção para você, eu fiz essa canção pro meu amor. Eu fiz uma canção que tem 2 versos, um deles, meu amor, é que eu te peço. E assim foi. Pois é, mas essa coisa inicial de querer ser escritora, ela frutificou, né? Porque você, inclusive, lançou recentemente um livro. Sim. Conta aí. Não tem como nascer... Tu és pernambucano, né? Eu sou cearense. Oxe, por que eu achei que tu era pernambucano? Eu morei em Recife 8 anos e eu tenho uma referência muito forte de Pernambuco. É porque aquelas fronteiras não existem não, né? Na nossa cabeça. Eu acho que é tudo invenção. Mas enfim, cearense, paraibana e pernambucano é tudo pertinho. Somos da mesma irmandade. Mas nascendo ali onde a gente nasce, não tem como não ser um pouco poeta, né? Então a minha mãe, de novo, a minha mãe é uma figura muito forte na minha vida. E a minha mãe é da oralidade. Tudo que ela cantava, que ela contava, era da oralidade, que a minha mãe não tem a leitura das letras, ela tem a leitura do mundo. Do mundo. Mas ali tem cordelistas, tem sanfoneira, meu tio era tocador de berimbau e cantava. Não tinha como nascer ali e não ser um pouco escritora, né? Mas aí a escrita poética vem um pouquinho depois. Engraçado que eu começo a fazer canção antes, depois começo a fazer poesia. Aí lancei livros de poesia, são 3, se não me engano. São 3. Tem um infantil e tem o Falar dos Meus Amores Invisíveis, que é o mais recente. É o mais recente, que é um romance, é um texto longo, assim, um desafio para mim. Relançamos esse ano. E aí nesse percurso tem o quê? 15 álbuns por aí? 15 álbuns, entre CDs físicos e agora, do ano passado para cá, a gente já... Dos digitais. Dos digitais, sei lá. Acho lindo também, porque é meio que uma desmaterialização do planeta. A gente começa a não depender muito de suportes materiais para que... Porque a música realmente, ela... Ultrapassa essas fronteiras, né? A música vai existir sempre. Esses suportes, eles vão sendo superados. Eu acho legal. Acho que daqui a pouco a gente vai fazer assim e tal, e vai escutar. E vai escutar. Porque é onda, é energia, é informação. Então, essa é a... E eu gosto muito também, inclusive eu sou da época do gravador, aquele gravadorzinho que a gente andava com ele pendurado aqui com o microfone para gravar as coisas. Eu comecei a investir nessa coisa de gostar de cantar com aquele gravadorzinho Philips pendurado aqui, das teclinhas assim que se apertava e gravava no microfone. E depois eu sou da fita cassete, do vinil, que até hoje eu preservo. Eu tenho aparelho de toca de fita cassete, eu tenho aparelho de toca vinil, eu tenho aparelho de toca CD, eu tenho aparelho de toca MD. Eu tenho esse acervo todo guardado porque eu não me desfaço. Sim. Às vezes, num passado bem recente, alguns amigos dizem: você é muito antiquado, guarda esses negócios todos, esse monte de aparelho, porque realmente ocupa um espaço. Esse monte de aparelho, eu falei: olha, de alguma forma, algum dia eu vou louvar o fato de ter guardado isso. Socorro, eu queria que você contasse um pouco, você já mencionou rapidamente, esse projeto que você foi uma das responsáveis por instalar lá em Brejo do Cruz.
O Mata Branca. e Mata Branca. Na minha cidade tem 12 mil habitantes, então é uma cidade muito pequena, no sertão da Paraíba. Curiosamente, Brejo do Cruz está numa região muito desassistida de políticas culturais, né, sei lá, de entidades que, sei lá, como temos aqui SESC, que são entidades da sociedade civil ou do empresariado, enfim. A minha cidade só tinha a igreja e a prefeitura, que também não tinha, não fazia muito. Agora tem mudado um pouquinho depois de uma gestão de um prefeito mais novo, então entra a meninada mais jovem, vai melhorando. Mas há 10 anos atrás a gente começou assim, eu nunca dei coisas para as minhas sobrinhas, para as crianças da minha irmã e do meu irmão. Eu não dou coisas assim, sei lá, roupa, carrinho, eu não dou essas coisas não, porque eu acho que não precisa, todo mundo já dá isso. Então eu dou livro, quando eram pequenas e pequenos eu dava livro e música. Aí combinamos de uma pessoa dar aulas, né? Não é nem aula, era a professora de reforço, mas ela contava história para as crianças. Um dia resolvemos abrir para a comunidade, né? Não só sou eu, somos um grupo, tem um grupo de fora que apoia. A Cristiane Machado é uma das pessoas que criou o espaço comigo. A Luza Macedo era essa pessoa que contava história para as crianças, né, da minha irmã e do meu irmão. Ela também fundou com a gente. Então tem um grupo no mundo e tem um grupo lá que criou e que mantém a instituição. Espaço Mata Branca quer dizer Caatinga. Uhum. Hoje tem um grupo de mulheres que está fazendo artesanato. As mulheres vão para lá para conversar, para trocar, para se curar dessa vida louca que está enlouquecendo e adoecendo as pessoas. Então, o Espaço Mata Branca é uma casa, tem uns terrenos, tem um poço e tal. E tem 10 anos. E é muito bonito, é muito bom ir para lá e encontrar. Começou com esse núcleo de atender as crianças e foi se As expandindo. crianças de casa, aí abrimos para o bairro, que era no quintal da minha mãe, tinha uma casa lá que nós fizemos para minha irmã, que depois minha irmã não usou, e tinha uma casinha lá, então a gente mudou da contação de história para as crianças de casa, do quarto, de dentro de casa Para para a lá, casinha. e abrimos para a comunidade. E as crianças aderiram. Então, imagina, chegou um momento que eram 30, 40 crianças no quintal da minha mãe, no final de semana. Aí precisamos mudar para uma outra casa, minha mãe já está de idade. Aí foi ampliando, né? Foi ganhando corpo. Bacana. Tá bem bonito. Bem interessante. Eu queria também fazer uma parte aqui com relação à tua premiação. Você em 2012, se eu não me engano, se a data estiver incorreta, você me corrige. Você foi premiada, acho que no Prêmio da Música Brasileira, né? Conta um pouquinho dessa experiência, como é que foi? O Prêmio da Música Brasileira, né? Ganhei em 2012 com o álbum que eu já mencionei, o Lua Bonita, que eu fiz para celebrar Zé do Norte, que é um paraibano lá de Cajazeiras. Ganhei como melhor cantora na categoria regional, o que é muito bom. Olha, ganhar prêmio é bom. Tanto é que eu tive a ideia, quando eu ganhei um prêmio e vi que é bom ganhar prêmio, é importante. Nem me pergunto por quê, porque eu não sei dizer porque é importante, eu só acho que é. Então eu tive uma ideia de eu quero criar um troféu também, um prêmio, eu gostaria de criar um prêmio para premiar o que não se premia comumente, né? Foi assim que nasceu o Prêmio Grão de Música. Quando eu ganhei o prêmio em 2012, eu disse, poxa, prêmio é legal. E no Brasil, pode olhar, imagina aí, quantos prêmios nós temos de música. Um país com essa extensão territorial, com essa profusão de arte, de coisa acontecendo, né? Com o que a gente faz de música, não tem premiação. Não tem mais lugar para as pessoas, gente como eu, aparecer, né? Aparecer no melhor sentido, né? Para que o público saiba que a gente existe. Aí nasceu o Prêmio Grão de Música, que, claro, é insuficiente, não dá conta. Mas o nosso foco é principalmente o interior do Brasil. O Prêmio Grão de Música está no 10º ano esse ano. É uma linda história e é isso. Então, o Prêmio da Música Brasileira que eu ganhei em 2012, de alguma maneira, resultou nesse insight, nessa vontade de criar o prêmio. Aí veio o Elifas Andreato, Roberto Tranjan. Aí se somaram outras pessoas para realizar. Estamos no 10º ano. Inclusive, o troféu é design do Elifas, né? Do Elifas. O Elifas desenhou toda a identidade visual do prêmio do Elifas. O troféu, a logomarca, a logo do programa Brasil por Dentro, que é um programa do YouTube também no canal do prêmio. Tudo que é da identidade visual do prêmio é assinado pelo Elifas, que infelizmente nos deixou. Ano passado, uma perda para nós, assim, para o mundo todo, mas para nós.
não ter o Elifas aqui... aí você já sabe. Então, Elifas, onde você tiver, essa inteligência, essa bondade, essa energia, receba. Viva Elifas! Ainda estamos muito apegadas nessa dimensão, por isso que dói tanto, às vezes. Não é perder, né? Tem que desapegar, né? Mas deixar ir quem a gente ama, né? Não é simples. E o Elifas é um cara... sempre foi e segue sendo necessário a esse país. Sim, e ele criou o Prêmio Grão de Música comigo. Um trabalho maravilhoso, né? Desde sempre. Tudo que ele fez é louvável. Não tem nada que a gente faça. Não, isso aqui não é bom, mas tudo é muito bom. Eu tive a graça de conviver com ele de pertinho nos últimos 10 anos da vida dele e de minha vida até aqui, né? Até a morte dele no ano passado. E foi realmente uma oportunidade incrível que a vida me deu através do Roberto Tranjan, que é outro parceiro, amigo querido e também um incentivador do Prêmio Grão até aqui. E aí eu queria te fazer uma pergunta. De onde vem o teu nome artístico, Quinta? Claro que vem do teu sobrenome, mas de onde veio a ideia de usar o Quinta? Então, para falar a verdade, é uma grande confusão, eu também não sei, e eu não sei se meu nome artístico é Quinta ainda, ou se é Marcelo Quintanilha, porque eu só não gosto quando me chamavam de Marcelo Quinta. O Quinta foi sempre meu apelido desde colégio, as pessoas me chamavam por Quinta, 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 quando eu comecei a tentar fazer banda de música, todo mundo chamava de Quinta, quem vai cantar é o Quinta, quem vai... Pô, quem coisa... Pô. Aí o Quinta ficou, né? Ficou meio que já naturalmente uma abreviação do meu nome. Não fui eu que escolhi, eu devia ter escolhido Tuco Talassi. Uma coisa totalmente diferente. Mas ficou Quinta. O engraçado disso tudo, que até criou-se uma confusão, tem disco no... disco, a gente tá velho, né? Tem disco não, tem álbum. Porque no disco mesmo... É álbum. É álbum. Tem álbum meu que tá no Spotify, eu tive que tentar padronizar. Tem álbum que na capa estava escrito Quinta. Então não entrava na minha lista do Marcelo Quintanilha. Então eu uso os dois nomes, cara. Eu uso Marcelo Quintanilha e Quinta. Eu tive que padronizar tudo para Marcelo Quintanilha, porque o Sala de Estar, por exemplo, que é um disco que eu lancei lá em 1995 ou 98, não me lembro, estava como Quinta, então entrava em outra lista. Então é isso, eu sou... Assim como eu tenho duas carreiras, eu tenho dois nomes. Tá certo. Eu sou de Gêmeos. E aí a gente precisa lembrar que, assim, em 1992, Quinta ganhou um concurso como compositor mais jovem na Record, né? Eu fui classificado, era um negócio... A Record, cara, esse foi um momento bem legal. Porque a Record, ela tinha uma ideia de fazer um revival dos festivais. Os festivais. Sabe quando você viaja para um lugar que você acha que você vai viver a mesma viagem? Não, né? A Record tinha essa utopia. Não deu certo. Mas o festival foi bem legal. Então o Brasil inteiro se inscreveu. Eu lembro que eram milhares e milhares de compositores escrevendo músicas inéditas. Escrevi uma música, 48 pessoas entraram e eu era o mais novo. Eu cheguei até a semifinal, mas não ganhei. Eu lembro que a gente lotou o Olímpia na nossa época. Naquela época tinha o Olímpia e tinha o Palace. Foi no Olímpia. Meus amigos, minha família, lotou o Olímpia, mas não adiantou porque a gente perdeu para uma mulher que tocou pelada, vestida eu lembro até hoje, pintada o corpo. Aí não dava para concorrer. Então, mas foi um momento bem legal, assim. E a música, você viu que eu já tinha uma verve, assim, desse pensamento publicitário na época, porque eu falei, vou escrever uma música que não vai ter como não entrar. Eu fiz uma música que chamava Domingo Outra Vez. Era uma colagem citando as principais canções dos festivais antigos, né? Então tinha citações dos conceitos de Domingo no Parque, de Alegria, Alegria, de Ponteio, de Arrastão. E aí eu entrei, fiz o ao vivo lá, até com o meu querido e saudoso Fernando Barba. Mas foi sensacional, porque foi com orquestra, então foi um momento muito bacana. E aí, a partir de 1995, vem o primeiro álbum, que é Metamorfosicamente. Também tinha que botar um nome difícil desse pra claro, gente para ver se a gente chamava atenção. Não adiantou. Metamorfosicamente. Por favor, você tem aquele disco Metamorfosicamente na loja. E isso falado por um nordestino é mais bonito ainda, que é Metamorfosicamente, porque aqui em São Paulo Metamorfosicamente. Que foi teu primeiro álbum, né? Conta um pouquinho como é que foi. Gente que nasce lã e cresce cobertor e acorda no frio da manhã morrendo de calor. Eu não tinha
muita noção de como era o processo de criação, de gravação, de aquele coisa toda. E normalmente, o primeiro álbum, a gente grava as músicas que estão represadas, né? De muito tempo, né? Desde a adolescência até... Então eu escolhi 12, 13, eu me acho que umas 12 canções minhas, mas elas não tinham muito conceito entre elas, sabe? Coisa que depois eu aprendi convivendo com artistas mais conhecidos. De que realmente é legal você ter um repertório com um conceito. Um conceito, uma música ligando na outra, seja por sonoridade, seja por tema. Não pode jogar as canções. Não, e o Metamorfosicamente era uma colcha de retalhos, por um lado, né? E talvez o conceito tivesse sido esse. Sonoridade também, cada música tinha uma grande confusão. Mas foi um grande aprendizado, né? Na época ainda era fita rolo. Lembra da fita rolo? Lembro, meu primeiro disco eu gravei fita rolo. Que a gente tinha que escolher 4 músicas, só cabia 4 músicas. Eu lembro muito bem de uma coisa que aconteceu, que a fita rolo cabia 4 músicas e a última música começou a não caber. Então a gente acabou com fade out, porque a fita acabava antes da música. Genial, né? E a fita rolo, cara, custava muito caro. Era assim como se fosse hoje custasse R$1.500, R$1.000 cada fita. Ou seja, você já gastava 4 pau em fita que só cabiam 4 músicas em cada uma. Eu passei esses processos todos e ver a evolução desde a fita rolo até hoje, cara, que você grava tudo na sua casa. Eu gravei um disco na minha casa, né? É muito impactante, assim, né? O que a publicidade, o que a tecnologia fez com a criação, né? Bom, e na sequência tem uma série de outros discos que se a gente for falar cada um, a gente não sai daqui hoje, né? Mandar baixar uma caixa de cerveja. Você vê quanto plástico jogado fora, gente. Não façam mais discos, não façam mais CDs. Depois vocês ficam lá na sua casa, eu vou olhar aqui também para vocês. É um aviso múltiplo para todos, não façam mais CDs, não há por que fazer CD. Fica lá no seu armário, a sua mulher, o seu homem, o seu esposo vai reclamar, tá? Porque em vez de ter um guarda-roupa, ela tem um guarda-CD, ninguém quer aquela merda, você não sabe o que fazer, não vale nem R$1, você joga no reciclável com aquela pariu, eu tô jogando 1000 CDs fora, e ninguém ouve. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar as músicas vamos botar as músicas na nuvem, pelo amor de Deus. Parem de fazer CD. O Careca, nosso amigo, grande... eu vou fazer um CD por ano. Para, Careca, a natureza não comporta mais. Não tem mais biodiversidade, não tem mais planeta para fazer CD. Dá um tempo, Ficou aqui meu desabafo. Então, dentro desse contexto, eu queria, já que a gente não consegue falar de cada um dos seus discos, que são muitos álbuns, eu queria falar de 2 projetos especiais. Pronto. Um deles é o trabalho que você fez, o Pierrot Colombina, que inclusive compartilhado com a Vânia, que vocês trouxeram memórias, reminiscências carnavalescas. Conta um pouquinho dessa história. Ainda bem que você falou desse, porque esse realmente foi um ponto alto, um dos pontos altos assim, dessa minha humilde trajetória foi esse trabalho que eu fiz com a Vânia. Eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Porque é uma ideia que eu tive e ela concordou e a gente se empolgou, a gente estava casado há pouco tempo e a gente fez um álbum que virou quase que uma ópera, né, Zé? Porque esse álbum é feito de um repertório que são regravações de músicas cujo tema é o carnaval, não eram músicas de carnaval. Então a gente tinha abrindo o álbum, que na época era CD, tô me guardando para quando o carnaval chegar. E aí os dois personagens fictícios, o Pierrot, a Colombina, se encontrando, se desencontrando. Então tinha a camisa amarela, ensaiei meu samba o ano inteiro e ela não foi. Os desencontros do carnaval, a saudade já do carnaval, marcha da quarta-feira de cinzas e tal. E aí a espera do próximo, como uma música do Edu Lobo, não sei se você conhece, aquela... Pô, me esqueci da letra agora, mas enfim, era uma coisa de ter já uma espera do próximo. Isso foi pro palco, foi um show lindo que a gente fazia com clowns. Realmente foi um trabalho que eu me ressinto muito, como a gente sempre tem, e todo mundo tem, não adianta falar que não tem, tá? Porque todo mundo tem expectativas que não são cumpridas na vida. Essa talvez tenha sido uma das mais emblemáticas, assim. Eu acho que com esse álbum, a gente podia ter levado uma imagem do Carnaval do Brasil para outros países, de uma maneira muito, muito mais
mais poética, mais bonita, do que simplesmente mostrar a festa em si, né? E a gente não conseguiu fazer isso. Mas para mim foi muito, muito lindo fazer esse álbum. É interessante como em algumas situações, alguns projetos especiais que a gente desenvolve no percurso, a gente tem uma expectativa que é uma expectativa até real, digamos assim, não é uma expectativa fantasiosa. Isso. Porque um projeto como esse, a expectativa de levar ele para mais lugares e outra imagem do carnaval brasileiro, não é uma expectativa irreal, é uma expectativa real, que não se concretiza. Eu, por exemplo, tenho um exemplo disso muito claro, que é o meu projeto do Orlando Silva. Eu fiz uma homenagem, um tributo ao centenário do Orlando Silva, com a expectativa de que fossem... De que tivesse uma recebesse um pouco mais de atenção, até porque é um efeméride desse porte, com um artista do porte do Orlando, e assim, infelizmente, não houve grande repercussão. Pois é. Mas é aquela velha história, é um álbum, é um trabalho que é atemporal, e que para mim é um trabalho que vai me levar para a vida inteira. Isso dá um certo consolo, porque a gente faz uma obra que ganha vida independente da nossa. E fatalmente algum dia alguém vai... Porque parece coisa de ressentimento. Não é ressentimento. Mas não é. É constatação. Exatamente. Você fez um trabalho bom e aquele trabalho, podia ter ido para muito mais lugar do que foi. Concordo. Falando nisso, a gente tem um outro projeto seu, que é muito importante também, que vai mais ou menos nessa linha, tanto do Pierrot como do meu projeto Orlando Silva, que é a sua homenagem aos 60 anos do Caju, né? Você gravou um disco com o repertório do Cazuza. Além do disco, do CD, do álbum, você fez também depois uma gravação ao vivo. Quer dizer, são 2 álbuns, né? Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. E o principal, que eu imitei o seu figurino. A gente teve figurino parecido, né? Azul e branco. Você vê que o Zé Guilherme estava já fazendo tendências, né? De figurino. A gente fez um... Foi. A gente pode fazer junto. Ainda bem que foi antes, que o meu figurino foi antes, porque senão você ia dizer que eu copiei. Que plagiava. Você é desse tipo. Eu sou bem desse tipo. Eu sou desse tipo de pessoa, você que está me ouvindo. O Zé tem razão, esse também foi um álbum bem legal, que eu fiquei com medo de dar errado, porque a gente trouxe para o nosso mundo, né, Zé, da música brasileira, aquela MPB mais tradicional, né? Eu quis trazer o universo do Cazuza roqueiro pra MPB. Porque eu falei assim, pra fazer uma música, pra fazer cover do Cazuza, velho, ouve o Cazuza, que é muito melhor do que eu ficar imitando Cazuza aqui, né? Então as releituras foram uma coisa muito mais próxima da MPB, que é onde eu sei mais, né? Onde eu reharmonizei as músicas, trouxe para esse universo. E não é que as pessoas gostaram, cara, eu ouvi 3 pessoas torcendo o nariz, o que foi bom, porque toda unanimidade é burra. Mas o resto das pessoas curtiu, gostou muito, eu fiz vários shows. Foi um projeto que foi mais pra frente, sabe? Até hoje a gente tem pedido de show. Então foi um negócio que foi bem bacana de fazer. Eu fiquei bem contente com o resultado desse projeto.